Bom, como eu dizia no tópico anterior, essas eleições de 2014 serão as mais difíceis do último período. Nós já sabíamos disso, isso não é uma novidade para nós. Se vocês forem ler os documentos da articulação de esquerda desde 2012, desde o balanço da eleição de 2012, vocês vão ver lá a previsão de que ia ser uma eleição duríssima, uma eleição que ia ser não só uma disputa eleitoral e política, mas uma dura disputa ideológica, que ia ser muito forte o sentimento de mudança, e isso era produto dos nossos êxitos, não dos nossos defeitos. Nós fizemos mudanças importantes no país, e isso gera novas necessidades, gera novos conflitos. Nós também apontávamos que o estancamento, o fato do PSDB ter disputado 3 eleições presidenciais e ter perdido todas contra nós, ia gerar dentro da própria base do governo setores que iam ser instrumento da disputa contra nós. Então estava claro para nós que a eleição de 2014 ia ser muito difícil. Isso ficou ainda mais forte em ano passado, com aquelas manifestações que ocorreram em meados de 2013, quando esse sentimento de mudança ficou muito visível para todo mundo. O problema é que, apesar da gente prever tudo isso, que a eleição ia ser disputadíssima, com polarização eleitoral, política e ideológica, com um forte sentimento de mudança, até o dia 13 de agosto de 2014, portanto até poucos dias atrás, nenhuma das candidaturas da direita estava conseguindo capitalizar esse sentimento de mudança que existe no eleitorado, né? Para a oposição de direita, para aqueles que querem nos tirar do governo, portanto, a trágica morte do Eduardo Campos gerou uma grande oportunidade. Isso precisa ser dito e redito por nós com muita tranquilidade. A direita desse país viu na morte do Eduardo Campos uma grande oportunidade para tentar nos derrotar. Com a morte do Eduardo Campos e com a ascensão da Marina como candidata à presidência da República, a oposição de direita viu a possibilidade de resolver uma contradição que todas as pesquisas eleitorais até 13 de agosto mostravam. Por um lado, um eleitorado desejoso de mudanças. Por outro lado, a Dilma vencendo no primeiro turno. É óbvio que era uma contradição. Quando você tem um eleitorado que quer mudanças, o normal é que a disputa seja no segundo turno, como foi em 2002, 2006, 2010. Só que as pesquisas mostravam a Dilma ganhando no primeiro turno, apesar das mesmas pesquisas confirmarem esse desejo de mudança. A que se devia essa contradição? Ao fato de que nenhuma das candidaturas, até aquele momento, das candidaturas da oposição, conseguia capitalizar esse voto insatisfeito conosco, mas que também não era satisfeito com as candidaturas postas do Eduardo Campos e do Aécio Neves. Evidentemente que isso que eu estou aqui falando não tem nada de espontâneo, né? A mão amiga do oligopólio da mídia fez uma imensa manipulação tanto da cobertura do desastre aéreo e do velório do Eduardo Campos, e o objetivo, vamos também falar muito claro, não era falar do Eduardo Campos, era servir de palanque eletrônico para a Marina. Ela teve uma exposição midiática que ela nunca tinha tido durante todo esse período. Ou seja, eles usaram e abusaram do oligopólio da mídia na véspera do início do horário eleitoral gratuito para favorecer a candidatura que eles viam como tendo potencial de capitalizar o sentimento de mudança contra nós. As pesquisas que foram publicadas 13 dias depois da morte do Eduardo Campos, portanto no dia 26 de agosto, dão a impressão de que essa operação da oposição de direita e da mídia oligopolizada e do grande capital teve êxito, porque as pesquisas publicadas no dia 26 de agosto apontam a Marina como tendo ultrapassado o Aécio Neves, portanto, também apontam que haverá segundo turno, e há inclusive quem diga que as pesquisas dariam que a Marina venceria o segundo turno contra a Dilma. Bom, a gente não deve tomar essas pesquisas 100% a sério. Essa pesquisa a que eu fiz referência, por exemplo, está sendo questionada tecnicamente, porque, como vocês sabem, a pesquisa eleitoral é feita a partir de uma amostra. E se você manipula a amostra, se você, por exemplo, coleta dados nesse estado e não naquele estado, você altera o resultado da pesquisa. Então a pesquisa não deve ser tomada ao pé da letra, mas a tendência que ela demonstra
é real e a gente não deve subestimar. A Marina teve 20 milhões de votos na eleição de 2010 e por uma série de características que eu vou falar a seguir, tem capacidade, physique de rôle, né? Ela tem perfil adequado para capitalizar esse voto mudancista, esse sentimento mudancista em favor da direita contra nós. Aliás, como eu já disse, desde 2012, para quem leva a sério a análise das classes sociais, estava claro que a eleição presidencial ia se dar num cenário de 2 turnos, que se o segundo turno fosse contra o Aécio Neves ia ser mais fácil, porque ia ser a disputa tradicional nossa com o PSDB, mas se o segundo turno fosse contra um candidato vindo do governo, tendo passado por nosso governo ao longo desses últimos anos, a disputa seria muito mais difícil. A Marina, inclusive, gosta de se apresentar como terceira via, né? Ela diz que a polarização PT-PSDB cansou o país, né? Bom, ela é uma terceira via entre aspas, porque a gente não deve confundir a polarização PT-PSDB com a polarização entre os blocos sociais que o PT e o PSDB representam. Veja, a polarização PT-PSDB é a polarização entre 2 partidos. Só que esses partidos representam blocos de classe. O PSDB representa um bloco de classe capitaneado pelo grande capital financeiro. E o PT encabeça um bloco de classe dirigido pelos trabalhadores. Cada um desses blocos de classe expressa diferentes projetos de país. Essa contradição entre 2 blocos de classe, ela não se altera se no lugar do PSDB você coloca outra candidatura que defende o mesmo programa do PSDB. Ao contrário, quer dizer, para quem é deste bloco liderado pelo grande capital financeiro, tirar fora o PSDB e apresentar uma candidatura aparentemente nova é um grande truque eleitoral, porque eles tiram o desgaste do PSDB e entram com algo novo que engana os incautos, embora represente os mesmos interesses sociais que o PSDB representava. E na nossa opinião, a Marina é porta-voz de um projeto de país equivalente ao do Aécio Neves. Nesse sentido, ela não é terceira via coisa nenhuma. Ela se converteu ao neoliberalismo e a prova disso é o apoio que ela dá à tese da independência do Banco Central. A independência do Banco Central é o direito do capital financeiro decidir sem nenhuma interferência democrática os rumos da economia nacional. E a Marina Silva defende a independência do Banco Central e ela se converteu à política externa subalterna aos Estados Unidos. Ela deu uma declaração bastante difundida de que era preciso derrotar o chavismo do PT. Bom, isso é uma senha para dizer que ela vai alinhar, se ela ganhar as eleições, vai alinhar o Brasil aos interesses da política externa dos Estados Unidos. E quem prestar atenção às críticas que ela faz hoje ao agronegócio, vai perceber que a ênfase dela é dizer que o agronegócio tem que aumentar a produtividade. Esse discurso do aumento da produtividade só é verde se for verde dólar, porque essa é a lógica do capital sempre, aumentar a produtividade. Então, o conteúdo programático, né, da Marina Silva não é terceira via. E se dependesse só do conteúdo programático, seria tão fácil, entre aspas, enfrentar a Marina quanto enfrentar o PSDB. Acontece que na política, embora eles representem os mesmos interesses de longo prazo, na política a candidatura da Marina não expressa exatamente a mesma coisa que o Aécio. O Aécio expressa aqueles setores que fazem oposição a nós desde 2003. Aqueles setores que governaram o país desde 89, ou pelo menos desde 94, com a eleição do Fernando Henrique. Já a Marina, ela é produto, ela é expressão de setores que em algum momento fizeram parte ou apoiaram os governos Lula e Dilma. Ou seja, ela expressa setores do grande capital e também dos pequenos proprietários que em algum momento estiveram conosco e agora foram para o lado de lá. Aderiram ao programa do lado de lá, mas tem uma passagem pelo lado de cá. E essa origem, essa passagem pelo lado de cá, no caso da Marina, a história pessoal dela, permite enganar os setores do eleitorado que não são favoráveis aos tucanos, mas que são críticos ao PT.
Além disso, a Marina disputa com muita vantagem o voto evangélico e, num aparente paradoxo, ela também disputa o eleitorado crítico à política tradicional. Muita gente fala que isso é uma contradição, né? Como é que pode alguém que defende valores religiosos conservadores disputar a postura crítica de tantos que foram às ruas em 2013 que criticam a política tradicional? Essa aparente contradição é só aparente, porque se a gente for olhar, a crítica à política tradicional não é exclusiva da esquerda. A gente também encontra gente de direita, hiperconservadora, que acha que todos os políticos são iguais e por isso tem que ter ditadura militar. Não é assim? Então, isso é a prova de que debaixo dessa capa da crítica à política tradicional, a gente tem gente de esquerda e gente de direita, e é essa característica ambígua, confusa, difusa, que faz com que a Marina consiga transitar entre alguns setores que fazem a crítica à política tradicional, mas se sentem tentados a votar numa candidata que é conservadora, cinco cruzes. Exemplo disso foi a entrevista que ela deu recentemente falando que ela é contra as pesquisas com célula-tronco, etc. Aliás, curioso, né? Ela mudou a posição dela sobre os transgênicos, mas não mudou a posição dela sobre a pesquisa de células-tronco. Ou seja, ela mudou naquilo que interessa direta e explicitamente ao grande capital. O que mostra o oportunismo profundo e a mudança profunda dela do ponto de vista programático. Bom, resumo da ópera. As pesquisas que vieram à luz dia 26 de agosto apenas confirmaram aquilo que a gente já sabia possível e também confirmaram o êxito da operação político-midiática que a oposição de direita começou no dia 13 de agosto. Portanto, se nada mudar, se o plano da oposição de direita tiver êxito, a gente vai ter segundo turno na eleição presidencial e esse segundo turno será contra a Marina. Bom, esse cenário vai ser o cenário eleitoralmente mais difícil para o PT, para o Lula, para a Dilma. E também vai ser um cenário desastroso para o PSDB. E a gente, inclusive, deve acompanhar com muito cuidado, com muita atenção, o que esse setor vai fazer. Especialmente o PSDB aecista, porque há outros setores do PSDB que já estão arrastando a asa para a Marina. O próprio Fernando Henrique Cardoso disse que não importa com quem, importa derrotar o PT. Mas há setores do PSDB que, inclusive em defesa do seu próprio partido, vão ser obrigados a entrar em confronto com a Marina. A gente tem que acompanhar isso com atenção, sabendo que esse confronto vai decidir quem vai ao segundo turno. Nós não podemos nos preparar apenas para um segundo turno contra o Aécio ou contra a Marina. Pode ocorrer as duas coisas. Nós podemos ter um segundo turno contra o Aécio ou contra a Marina e ambos representam o mesmo programa do ponto de vista do país, ainda que expressem setores sociais, politicamente falando, com trajetórias diferentes. De toda maneira, o importante é a gente perceber que o cenário eleitoral se tornou mais difícil, embora não surpreendente. Tem muita gente que está se dizendo surpreendida, são exatamente aquelas pessoas, algumas inclusive dentro do próprio PT, que achavam que a gente ia ganhar no primeiro turno, que a eleição ia ser um passeio, que os nossos adversários eram anões políticos, como chegou a falar o João Santana, que é o responsável pelo marketing da campanha eleitoral. Essas pessoas devem estar surpreendidas mesmo. Nós não estamos. Nós sabíamos que a eleição ia ser tão difícil quanto hoje está claro que ela está sendo. E, aliás, não é nem novidade isso. Também em 2006 e também em 2010, houve gente que acreditava que a eleição presidencial ia ser decidida no primeiro turno. E a ficha dessas pessoas só caiu no dia da apuração. Desse ponto de vista, agora está sendo melhor. A gente está várias semanas antes caindo a ficha de todo mundo, de que vai ter segundo turno. Portanto, não vai ser lá no dia 5 de outubro que as pessoas vão descobrir. Agora a gente já sabe e a gente tem que se preparar para isso.